Fui pegando portfólio, fui pegando experiência. A hora que eu me senti preparado... Ah, Guilherme, você faz podcast? Faço. Fala galera, beleza? Chegamos a mais edição do podcast De Pouco em Pouco. Um podcast voltado ao empreendedorismo, mas não pensando no glamour e contar a história depois que tudo deu certo. Não, o nosso caso aqui é contar a história antes de dar certo, tá? Estou eu aqui, Emerson Gomes, representando a Bússola Consultoria e Gestão Empresarial, Luiz Vacari, representando a Love Burger, como sempre, e o El Nacho. Exato, e hoje, participação mais do que especial. Como vocês sabem, o podcast, ele não é só eu e o Vacari aqui, né? A gente tem uma equipe, na verdade, né? E quem grava sempre com a gente, quem faz todo o nosso suporte aqui, é um profissional que também é empreendedor e nada mais justo que esse profissional também fazer parte aí da nossa história. Exato. Então estamos aqui hoje com o Guilherme Gustavo, nosso filmmaker. É isso aí, Gui. Gui, agradecemos aí ter aceito o nosso convite de última hora, né? Eu sou Petão, nasceu preparado? Nasceu preparado, né? Parte. Essa é a minha vida empreendedora. Gente, o Guilherme vai contar um pouco da trajetória dele, um pouco do porquê que ele está aqui hoje, o segmento que ele atua, com toda a trajetória. E vai ser um papo bacana, principalmente para quem é mais novo. Guilherme, você tem quantos anos? Eu tô com 23. Guilherme, 23 anos, já atuando aí como empreendedor. Gui, agradecemos de ter aceito. Conta um pouquinho aí quem é o Guilherme, toda a trajetória. Vamos lá. Bom, hoje, primeiramente, prazer, gente. Como já fui apresentado, meu nome é Guilherme, é um prazer estar aqui nessa mesa, junto dessas duas feras, os caras que desde o primeiro dia eu falei, pra mim é uma honra estar aqui, acredito muito nesse projeto e real, a cada episódio que eu já passei por aqui, eu levei um pouco de cada entrevistado que passou aqui, porque só gente fera e o que esses dois aqui têm para oferecer também tem me agregado muito mais que salário não, que valor. O que eles têm me agregado está me fazendo uma pessoa melhor, um profissional melhor, e para mim tem sido um privilégio estar aqui na frente de vocês, até agradecer essa oportunidade que vocês me propõem. Guilherme Gustavo é um aventureiro, cara. Legal, empreendedor. Empreendedor, cara. Resumo, né? Aventureiro. O que é empreendedor? Aventureiro. E assim, eu tô no mercado como filmmaker. Eu ainda faço alguns trabalhos como fotógrafo, mas eu estou nichando na área de vídeo. E antes de nichar, eu comecei com isso em 2020. Antes de 2020 eu tô falando assim, mas é que quando eu tô lá no bastidor, nossa, eu tô dando risada. Aqui na frente das câmeras eu tô... Se eu pegar um copo de água, cai tudo, né? Mas como que foi a trajetória CLT? O que estava o quê? Hã? Você trabalhou CLT já? Trabalhei. E aí por que você mudou e quis fazer você mesmo? Pra vocês terem uma ideia, eu trabalhei na Via Varejo. Eu ia falar, será que eu posso falar o nome? Pode falar, pode falar. Eu trabalhei na Via Varejo, entrei lá como atendente de telemarketing. Depois de 1 ano e meio eu passei para assistente logístico. Só que aí eu fui trabalhar de madrugada, despachando o caminhão. Então o caminhão ia fazer as entregas, era eu que dava baixa. E aí eu tinha que acordar 1h20 da manhã. Caramba. Ficava da 1h da manhã acordado, chegava em casa 11h30, 1h da tarde, que eu trabalhava até 11h30, chegava em casa 1h da tarde, à noite eu tinha que ir para a faculdade. Estava fazendo publicidade nessa época. E aí... Nossa área. Muito legal. Tem que tomar cuidado, né, no que eu vou falar em frente aos dois professores aí. E isso estava me desgastando muito. Até hoje, assim, os meus amigos me zoam, porque às vezes a gente tá conversando e, tipo, coisas que eles já me falaram eu nem lembro. Mas por quê? Na época que eu trabalhei lá na Via Varejo, trabalhei de madrugada sem dormir, e foi a época que eu comecei a caminhar para essa renda extra, que no caso era fotografia, então eu dormia 3 horas por dia. Assim, foi uma fase muito complicada, mas que me proporcionou estar onde eu tô hoje. Então, assim, eu me desgastei muito, mas eu não posso dizer que não valeu a pena. Foi um esforço que foi recompensado. E tem uma história muito legal do Gui aqui, porque assim, foi assim, gente. Quando eu e o Emerson tava com esse projeto, né, que a gente já contou aqui, que nasceu numa mesa de bar, né? A
gente batendo papo e tal, como a gente sempre gostou como de falar de empreendedorismo. projetos. Né? Com tantos outros projetos. Eu já conheço o Emerson, já faz mais de 10 anos que a gente está nessa jornada aí, a gente foi professor e tal, na mesma faculdade, foi dali que a gente se conheceu, né? Mas depois, logicamente, tiveram vários outros projetos e tal, a gente já teve uma empresa de treinamento juntos também, né? E aí um dia a gente conversando, né? Porque a gente sempre postou essa área de empreendedorismo, a gente falou, pô, mas vamos fazer um podcast, né, cara? E a gente começou a buscar salas para fazer e tal, até que a gente viu aqui e falou, pô, vamos fazer aqui na loja e tal. E vamos chamar alguém, filmmaker. E do nada, né, Gui? Foi esse dia, né? O Guilherme estava aqui na Love Burger comendo com o pessoal da igreja, que você também frequenta, né? Isso, você frequenta uma igreja, estava com a galera e coincidentemente um rapaz dessa galera era amigo do Luiz. Era amigo nosso aqui, aí eu comentei com ele que a gente estava com um projeto podcast, e aí ele falou, pô, cara, tem um cara certo aqui, aí chamou o Guilherme. Aí eu falei, pô, cara, legal, vem aqui, você passa um orçamento pra gente, pra você vir aqui filmar, tal, vai ser nesse local, a gente monta o set, o que você acha, tal. Ele, não, você já filmou o podcast? Conta essa história. Abre o coração, Guilherme. Conta essa história aí. Eu acho que vai ter muito empreendedor, gente, eu acho que vai ter muito empreendedor que vai se identificar com o que o Guilherme vai falar, porque depois eu completo, manda, Guilherme. Como o Luiz já começou contando, né? Eu vim aqui jantar e aí o Luiz compartilhou com um amigo dele, o Melão, um grande abraço pro Melão. Foi ele que proporcionou esse momento nosso aqui. O encontro, né? Ele conectou, né? Ele foi a ponte. A conexão. E o network, né, cara? Eu tô valorizando muito isso desde que eu entrei para essa área. Network é tudo. Através de vocês, até por conta aqui do podcast mesmo, outras pessoas já me chamou para trabalhar para eles também. Network. Voltando, o Luiz compartilhou com o Melão, falou, cara, eu tô com um projeto de podcast e tal. E o Melão, ele é doidão na cabeça, o Melão é pirado, ele é empreendedor também. Pra Frentex. Aí ele falou assim, pô, o Guilherme faz podcast. Eu nunca tinha feito um podcast. Nunca. Eu faço vídeos assim, pra pessoa conversando com a câmera, apresentando, ou então de casamento, eu faço bastante casamento, aniversário, chá revelação, podcast, nunca. Hoje eu tô atuando com uma câmera, então tipo assim, um podcast precisaria de pelo menos umas 3. Resumindo. O que dá pra fazer, né? Dá pra fazer? Vamos. Ele faz, o Guilherme faz. Guilherme, você faz? Faço. Faço. E aí, a parte mais doida, porque assim, eu precisava de um microfone, eu não tinha esse microfone. Guilherme faça tal. Eu falei, pô, vou esperar, até agora foi só tipo assim, você faz? Faço, não tem nada confirmado. Aí eu confirmei com o Luiz que eu fazia e tal, a gente negociando. Será que os caras vão ser loucos de topar? Eu vou mandar um orçamento, né? Aí eu já comecei a ir atrás assim de quanto custava o microfone, já pensei o que eu poderia fazer de usar de câmera para gravação. Eu falei, mas eu vou esperar até o último segundo, não vou fazer a loucura de comprar um microfone que os equipamentos, investimento, né? Os equipamentos para essa área são muito caros. Quando o Luiz falou, a gente vai gravar tal dia, eu falei, não, beleza, agora eu compro. Aí o Luiz confirmou, eu comprei e hoje estamos aqui. Hoje é o 24º episódio com o Guilherme, né? Já tá desde com a gente do projeto. E é muito legal você falar isso aí, Gui, porque a ideia do projeto mesmo nasceu, cara, e assim, tem gente que tá acompanha um episódio, acompanha outro episódio e tal, né? Mas assim, o Guilherme tá aqui em todos os episódios, então ele tá tendo contato com todos os empreendedores que passam por essa mesa, né? Você agrega um pouquinho, né? Porque, fala assim, a gente precisa estar rodeado de pessoas boas, né, que pensam além da gente, né? A gente sempre costuma, já falou nesse episódio, repete aqui com o Guilherme, como ele está aqui em todos, né? Então, mas a gente sempre falou, quando você for a pessoa melhor da mesa, você está sentado à mesa errada. Você tem que ser abaixo, porque se você for o melhor, né, que tem aquela coisa do ego, né? Porque na roda de amizades e tal, eu sou o cara mais inteligente de todos. E isso não te proporciona nenhum conhecimento, não te força a ser melhor. E quando você está sentado à mesa com pessoas que são melhores que você, isso automaticamente força a você ser bom também, né? Então, acho que é bem legal essa parte dele estar... E o mais legal da história do Guilherme, que eu queria completar em relação a essa venda de um produto... produto que eu ainda não tinha... Mas assim, quantos de nós como empreendedores, a gente não recebeu a oportunidade primeiro do que o sonho, né? Então assim, talvez o Guilherme não tenha
não sei se estava nos projetos do Guilherme gravar podcast, não sei se ele tinha pensado a respeito. Mas às vezes, o que eu sempre falo, a gente já contou isso aqui em outros episódios, é o mercado que manda na gente. O empreendedor, ele, tudo bem, ele tem uma vocação, ele tem uma ideia, ele quer fazer alguma coisa. Mas é o mercado que está todo momento olhando pra gente e falando assim, viu, tem esse caminho, viu, tem essa oportunidade, viu, você tem esse conhecimento e esse conhecimento desdobra em várias outras situações. Então, o mercado ele vai lá e cutuca você. Quantas vezes eu em treinamentos, né, eu tenho não é que minha zona de conforto, mas tem aqueles conhecimentos que eu gosto mais de ministrar. Então, para falar de vendas, para falar de marketing, para falar de comunicação, para falar sobre campanhas, já tenho isso de cor salteado. Se eu precisar dar uma palestra do nada aqui, a gente vai sair. Mas quantas vezes o mercado não falou assim, viu, essa área, esse tema, pouca gente sabe. E aí, te tira da zona de conforto, não, eu dou esse treinamento. E quantas vezes eu não cheguei em empresas e o cara falou assim, viu, mas você pode fazer nesse formato? Nunca ter feito. Você fala assim, vamos, né? Aqui pode chegar na Love Burger alguém e fazer uma combinação de lanche, pegando seus ingredientes, você pode até falar não. Mas depois você fala assim, cara, por que não? Por que não? Não, né? Então eu acho que a história do Guilherme, ela, com a gente aqui, né, dessa venda aqui, de um produto que ele não tinha naquele momento, eu acho que passa muito pela necessidade que o empreendedor tem de inovar. O cliente fala assim, viu, mas você não faz, você não entrega desse formato? E tem que fazer. E um pouco da história de vida do Guilherme, o Guilherme contando, eu acho que passa um pouco pra minha história também, porque quando, fazendo publicidade também, né, na época, eu lembro que teve uma ideia da gente montar uma agência de propaganda na época, não sei se eu contei já isso pra você, Luiz, mas, pô, eu trabalhava com logística na Casas Bahia, né, eu era conferente na época, e, cara, fui fazendo minha faculdade no perrengue de trabalhar, estudar, que cansa, a gente sabe que cansa, mas chegou uma hora que veio a oportunidade. A gente fez um TCC na época, e a empresa que a gente fez o TCC, que era uma multinacional, estava em período de transição de agência. E eles falaram assim, olha, gostamos do projeto, o que vocês estão entregando como projeto, a nossa agência aqui não faz. E se vocês quiserem, a gente pode conversar. E foi engraçado, eu lembro até hoje, o diretor da empresa falou assim, ó, gostamos da ideia de vocês são muito criativos, só que vocês precisam ter, no mês de janeiro, no TCC era novembro, final de novembro, se vocês estiverem na segunda quinzena de janeiro, com um CNPJ ativo e uma estrutura física, já tem um contrato fechado. Já tem um contrato fechado. E é a decisão. A gente não tinha agência. A gente era estudante de publicidade. Cada um fazia o trabalho, sua parte da sua casa. Eu trabalhava com logística, eu trabalhava na prefeitura, uma dava aula de inglês, uma trabalhava com uma empresa de embalagem, o outro estava numa transição de carreira, então estava meio que procurando um novo segmento, provavelmente a publicidade. E aí a gente falou assim, poxa, vamos ou não vamos? É decisão, tomar decisão. Cara, foi muito legal, sabe por quê? Escuta essa, Guilherme. Tudo bem, vamos correr o risco, vamos. Cara, e dinheiro? Porque só esse detalhe, né? Dinheiro. Porque assim, a gente tinha que abrir o CNPJ, a gente tinha todos os custos de documentação, mas o cara ele não queria só o CNPJ, ele queria o espaço físico. Sim. Então a gente tinha que alugar uma casa, transformar isso numa agência, rede, computador, móvel de escritório, computadores, licenças de software. Sim. E aí a gente investiu, daí a gente fez um rateio lá. No início, né, gente, acho que o empreendedor que está olhando pra gente aqui deve saber disso. No início a sociedade é muito legal, porque ela racha, né? Você já passou por isso também, né? A sociedade, ela racha. Então ela... São dois rachas, né? Racha no início e racha no final, né? Mas o racha do início é muito legal, porque, poxa, eu tinha ali... 10 mil reais, tem 5 nele? Pô, 2 para pagar. Essa agência que a gente abriu, a H6M, né, o nome da agência, eram 6 sócios. Né? Muito criativo o nome, né? H6M. 6 pessoas entre homens e mulheres, que é H e M, né? Só que assim, no início é muito legal, por quê? 6 pessoas para ajudar financeiramente. Então, no início a gente fez todo o cálculo lá, bancamos uma parte de cada um. E muito engraçado que no primeiro dia o cara ligou assim, e aí, vocês vão mesmo? Vamos! Então eu quero visitar vocês. O cara veio. Entendeu? O cara é gerente multinacional. Foi lá na
nossa sede. Na nossa sede. Nossa sede, Campo Limpo, né? Dentro do condomínio, nem podia. Pra você ver, é loucura, né? Alugamos uma casa lá. Cara, montadinho. Eu lembro que final de semana antes da visita, a gente foi lá, deu aquele grau. Só que daí é nossa preocupação, viu? E se a gente for fazer todo mundo aqui fazer a reunião, quem vai estar trabalhando? Crianças, não façam isso em casa. O que nós fizemos? Contrata uns figurantes. Não! Irmão de uma, amigo do outro. Pra isso que serve irmão. É, lógico. Foi tudo, falou assim, gente, não. Finge aí. Eu já coloquei. Abre o Photoshop aí e finge que você tá mexendo na arte. Uma prima já virou pessoal do atendimento, o outro já estava ali em ligação. Cara, fizemos uma figuração ali, né? E depois a gente até abriu, né? Depois da reunião, cara, vocês não, essas pessoas não trabalham para você, né? Não, amigo, tava aí. Falou, nem precisava, eu só queria ver a vontade de vocês. Uhum. O cara veio lá, ele viu que a gente tinha uma estrutura, ele viu que tinha ali o equipamento necessário, ele viu que ele tinha onde consultar, foi lá, fechou o negócio com a gente. Só que ele mudou a vida, porque eu tive que mudar pra noite. Porque como que eu trabalhava horário comercial. Uhum. Aí quando ele falou assim, poxa, quem vai ficar no atendimento, quem vai prestar o suporte durante o dia? E aí eu fui pra noite, eu acho que muito empreendedor no começo também já aconteceu isso. Eu mudei meu horário para trabalhar das 11h40 da noite até 7h30 da manhã. É triste, né? Cara, eu agradeço o Casas Bahia, cara. Eu tenho o maior orgulho de ter carregado carreta, de ter feito conferência, de ter liderado a equipe lá dentro, né? Forma caráter, né, cara? Forma bastante coisa. E eu lembro que eu saía às 7h30 da manhã, tomava um café, chegava em casa, tomava uma ducha pra agência. E chegava em casa às 5h30 da tarde, 6 horas, ducha, comer alguma coisa, dorme, 3-4 horinhas para voltar. Período difícil, mas por quê? A gente precisava fazer virar a agência para depois dar a certeza do tiro, né? Então, eu sempre tive muita... Até hoje eu sou assim, eu acho que todo empreendedor deveria ser, nunca guardar seus ovos numa cesta só, né? Sim. Então eu sempre gostei de ter 2-3 atividades remuneradas, porque se uma falhar, eu tenho de onde tirar a outra, né? Aí a hora que a agência começou a virar, aí sim, falei, dá pra sair. Mas foi 1 ano e meio, Gui, de dormir 3-4 horas pra noite. Você deve ter sentido isso. Saúde. Sim, demais. Saúde, você começa a ficar meio debilitado, porque dorme pouco, come mal, come fora de horário. Mas, cara... A cabeça começa a pifar. Mas eu acho que assim... Mas vale a pena, cara. O melhor vale a pena. exemplo, né, do Gui ter falado, e que fica de conselho, né? De conselho, né? Que a gente sempre fala, é abraçar a oportunidade quando aparece, né? Sim. Então assim, se o Guilherme tivesse falado não, não, mas eu nunca fiz, tal, não teria rolado, né? Talvez a gente tivesse fechado com outra pessoa, né? Manda. Já disseram isso aqui. Uhum. A Luciana. A Luciana. Luciana, beijo. A Lu Sawaia. Que foi um trecho que ela falou assim, que virou até rios, né? Se você não tentar, você nunca vai saber. Então, se eu tivesse falado, não faço podcast, eu não queria fazer. Você não queria fazer. Eu não estaria aqui com vocês, eu não estaria ganhando dinheiro. Não teriam aberto outras portas, né? Porque eu falo assim, eu vejo o trabalho do Gui que ele faz, e assim, tem vídeos que ele faz ali que o menino é bom mesmo, né? Então, primeira coisa, você descobrir um talento, uma coisa que você gosta de fazer, que é importante, né? Sim. Não fazer por fazer, porque eu falo, o mercado tá cheio de gente que isso que é aquela coisa de você falar, estou hoje filmmaker. Sim. Não sou filmmaker, né? Eu estou hoje com uma hamburgueria. Emerson, estou hoje... Não, você é. O Emerson é mentor, então ele é mentor, ele não está mentor, ele é mentor. Eu tenho uma hamburgueria, eu sou do ramo gastronômico, eu estou no ramo gastronômico. Então, tudo é você descobrir a paixão que você tem e postar. Tá do lado das pessoas certas, falar sim para as oportunidades que nos aparecem, né? E eu tava pensando aqui a quantidade de vezes que o Guilherme, só com a gente, teve a oportunidade de dizer não. Porque assim, ele poderia ter dito não na hora que o Melão falou, o cara faz. Ele podia falar assim, não faço. Não, tá doido, nunca fiz. Não, nunca fiz. Mas, mesmo que no calor da coisa ele não tivesse conseguido falar não na tua cara, ele poderia ter falado assim, não depois, né? Depois eu falei assim, pensei melhor não fazer. Ou no orçamento já colocou um negócio muito absurdo. Assim, Já para não vou fechar, falar não, mas vou colocar um preço aqui para os caras não pegar. Né?
Então, a gente tem várias chances de falar não para a oportunidade também. E assim, estrategicamente, o Guilherme foi um cara astuto. Porque ele sabe que a gente ia fazer um podcast para empreendedores. Pô, quem são os seus clientes? A maioria empreendedores. A maioria são empreendedores. Então, pô, você está fazendo um networking, né? Então, assim, você já pensou lá na frente. E o empreendedor tem que pensar lá na frente. Pô, será que me associar com esses caras aqui, entrar nesse projeto vai ser legal para mim? Pô, vai ser, porque eu vou conhecer bastante gente, o pessoal vai ver o meu trabalho. E a cara do nosso podcast é você que edita o filme, que está aqui por trás das câmeras, né? Que faz as fotos, né? Que manda pra gente, tudo bonitinho, né? Uma das questões também que me forçou a não dizer não foi porque eu sou muito, acho que seria fiel. Leal. Leal. Meu amigo falou, Guilherme, faz. Tipo, eu não faço, mas eu não vou falar. O cara não vou deixar meu amigo passar por essa. Então, não, eu faço. Você foi. Pro meu amigo não passar vexame, até porque ele tava querendo me ajudar. Sim, exato. Então, tipo, ele fez uma por mim, vou fazer uma por ele. Sim. E eu tenho muito isso comigo. Eu acho que uma das principais defasagens nesse universo são pessoas desleais. Exato. E desonestas. Eu não lembro agora se foi aqui na mesa ou se foi ali nos bastidores, que um dos convidados dos últimos que passou aqui falou sobre isso, tipo a deslealdade no meio, a desonestidade, e eu acho que isso vem formando no decorrer da vida. Sim. É prostituição no mercado, né? Traição, puta, cara. É um monte de coisa. Mas, viu, conta pra como que você descobriu que você gostava de ser filmmaker, que você gostava dessa área aí? Acho que é legal contar. É até uma questão, enquanto vocês falavam, igual eu falei pra vocês, em cada episódio eu carrego um pouco, eu aprendo uma coisa. E aqui, conversando com vocês, nesse episódio agora, eu já aprendi uma coisa, que é, enquanto o Emerson tava falando até da trajetória dele, me veio o estralo. A necessidade faz a motivação. Então, tanto eu quanto você, a gente tinha necessidade de partir para algo melhor, talvez já pensando em ganhar mais dinheiro, ter uma qualidade melhor de vida. Era a nossa necessidade. Exato. E por conta dessa necessidade, a gente estava motivado a fazer acontecer, mesmo tendo que pagar o preço, que era dormir 3 horas por dia, era pifar a cabeça, era desgastar a saúde. Mas o que é legal, Gui, é que a gente encontrou, e acho que todo o empreendedor encontra, alguém que confia, alguém que chega para você, vê potencial e fala, vai. Sabe, sempre tem alguém que abre a primeira porta. Sim. E hoje, cara, eu sou muito assim para mercado. Enquanto eu era coordenador pedagógico em faculdade, enquanto eu era gestor em empresas, e hoje mesmo como consultoria, às vezes eu participo de processo seletivo de alguns clientes que eles querem que eu participe. E cara, a gente precisa ser a pessoa que estende a primeira mão. Sim. Sabe? Se a gente tem a oportunidade, lógico, dependendo do projeto, dependendo do momento, você precisa de um gabarito, você precisa de uma pessoa mais experiente, você precisa... E às vezes pela rotina tão rápida e tão dinâmica que é o empreendedorismo, não dá às vezes para formar. Vou dar um exemplo aqui do Vacari, da Love Burger, mas não que isso aconteça. Mas, às vezes eu não posso contratar alguém para ensinar na chapa. Por quê? Cara, eu preciso... Cara, não para ontem, mas eu preciso do cara agora e o cara que ponha para rodar. Sim. Então eu não posso às vezes dar a chance da pessoa aprender, da pessoa se formar. Eu já preciso pegar uma pessoa um pouco mais... Já precisa você precisa fritar um hambúrguer para rodar. Precisa saber agora, fazer. É tão bom quando a gente está num momento que a gente pode, de repente, falar assim, viu, não, vou dar a chance. Estou num momento que essa vaga ou é uma pessoa que vai estar adicional na equipe, então eu quero formar essa pessoa. Então, eu acho que você veio no momento nosso de um projeto novo, de uma cabeça boa. O podcast não é algo que a gente ganha dinheiro, né, Luiz? Sim. O podcast é um gosto nosso, é um hobby, né? A gente gosta de falar de empreendedorismo, a gente quer devolver um pouco para o mercado aquilo que a gente construiu. Então, a gente não faz o podcast para ser lucrativo. Então, é um projeto que é de... Né? Que a gente podia estar em casa agora, por exemplo, descansando, porque hoje, por exemplo, é o dia que a gente não abre aqui. Poderia estar fazendo outras coisas, mas é prazeroso vir aqui, receber as pessoas, a gente monta o set com o maior carinho, vê os vídeos, né? A gente posta os vídeos e eu acho que isso se a gente puder, eu sempre falo isso, né? A gente pode ter 100 pessoas assistindo esse vídeo.
Se a gente conseguir fazer a cabeça de uma pessoa que está com uma ideia e quer colocar ela em prática e, cara, e assiste e se motiva por conta disso, por quê? Porque conhece as histórias, né? Pô, vê o Gui aqui, 23 anos, pô, tá morando sozinho já, né, Gui? Mudei agora, recentemente, tô na segunda semana sozinho em casa. Tá investindo lá, comprando sofá, comprando a cama, uma máquina de lavar roupa. Quase 15 dias sem comer. Só trabalha e paga o cartão de crédito. Teve uma época que eu morei sozinho, que a geladeira de quem mora sozinho que é o problema. Cerveja e água. E aí, não, eu acho que o Gui nem bebe. Cerveja, né? Não bebo. O Gui não bebe, então não vai querer cerveja. Água e ovo. Já tá bom, pô. Ontem eu abri a geladeira assim, tipo, nossa, mal fome. Nada. Água, gelo, né? Água líquida e água sólida. Essa é a vida de quem mora sozinho, já vai. Mas assim, mas são independências, legal, né? né? Porque são independências, é coisa assim. E o que te proporcionou isso? Se você tivesse talvez trabalhando hoje na empresa, você estaria morando sozinho? Não. Teria condições de hoje bancar? Não. O salário que eu ganhava? Não, né? Com certeza não. E até como você perguntou, né? Da onde que surgiu tudo isso, como eu comecei a trabalhar com tudo isso, como que eu descobri esse gosto. Eu cresci na igreja, a vida inteira eu fiz parte de ministérios e nunca eram ministérios muito grandes, eram sempre igrejas pequenas. Então tudo que tinha para fazer lá na igreja, tipo, meio que só tinha eu e meu irmão. Então tipo, se vira. E aí, chegou determinado momento que precisava fazer arte, não tinha ninguém para fazer arte. E eu sou um cara muito assim, tipo, quero aprender, eu sou curioso. Aí comecei a fazer arte, mexendo e tal, me arriscando, procurando qual programa que dava, que tal. Eu encontrei o Photoscape, não sei se vocês já mexeram no Photoscape. É tipo o Canva. Tipo o Canva antigo. Canva antigo. Comecei a mexer no Photoscape. Aí viram a necessidade, a igreja começou a crescer também, viram a necessidade de comprar uma câmera. Compraram uma câmera, deixaram pra você. Aí ninguém tira foto. Vou aprender a tirar foto. E aí que eu comecei. E aí, antes de ir para publicidade, eu comecei a fazer ciência da computação. Porque quando eu estava no ensino médio, o meu pai ele é um cara que tipo, te impulsiona muito a ir trabalhar, ser alguém na vida. E aí eu já era mais essa área assim, mais tecnológica, fui fazer técnico em informática. Do técnico em informática no ensino médio, eu acabei o informática, vou fazer o quê? Vou fazer ciência da computação. Uma coisa liga na outra. Mas tipo assim, com o meu pai pressionando. Vai fazer alguma coisa. Fiquei 2 anos em ciência da computação. Falei, isso aqui não é pra mim, não. Eu já tava ficando louco por causa da Via Varejo. Tava ficando mais louco ainda para os algoritmos, aqueles negócios lá, linguagem de programação gigantesca, aquele código fonte. Tem que gostar, mesmo. E várias linguagens diferentes. Ficava na minha cabeça os códigos passando assim, ó. Tem que gostar, né? Aí eu falei, isso aqui não é pra mim, não. Aí eu saí e falei, qual que é outra coisa que eu vejo o futuro pra mim, que eu sei fazer? Publicidade, foto, vídeo. E aí eu fui para esse mundo. E foi assim que eu comecei. Aí em 2020, na faculdade, cara, essa história é da hora também, porque e até um pouco de lealdade. Na faculdade, naturalmente, surgem os grupinhos. E aí a gente é forçado em publicidade a fazer isso. Primeiro dia de aula, separem agências. Já tá te preparando. E aí tinha um grupinho que era uma galera mais boa, mais experiente, já tinha câmera e tal. E eu fiquei no grupinho da galera mais humilde, que não tinha câmera, que tipo o PC era o mais ralezinho. E eu já trabalhava na Via Varejo, eu falei, cara, tipo, eu tô com uma graninha, eu tô caminhando pra essa área. O outro grupo, todo o trabalho, o outro grupo faz muito bem. O meu grupo, que a gente só tem o nosso celular, era um Moto G. Aí eu falei, vou comprar uma câmera. Tipo, porque você está apresentando um trabalho, você quer apresentar uma coisa legal. Lógico. E competitividade. Exato. E isso eu sempre carreguei muito. Eu sempre, não que seja certo, mas eu sempre me comparei muito. Eu sempre olhei muito, tipo, a grama do vizinho. Não é errado, desde que seja motivador. E no meu não caso invejoso. No meu caso comparativo. Não, mas nem o invejoso nem o depressivo. Porque você pode comparar e frustrar. Exato. Agora, se a comparação... Pode comparar e invejar, comparar e frustrar, ou comparar... No olhar de ambição. No olhar de ambição, também quero. Foi isso que aconteceu. Aí eu comprei a câmera para ter um trabalho igual do grupo adversário, entre aspas, e comecei a fazer um trabalho melhor pro meu grupo, pros meus amigos.
Só que esse é um caminho sem volta, mano. Porque, não sei se um exemplo assim pra vocês. Você montou uma hamburgueria. Aí, por exemplo, não tem aquela placa lá da Love Burger. Você, quero colocar mais alguma coisa aqui. Vou colocar uma placa. Não tem a cervejeira. Nossa, que vontade de comprar uma cervejeira. É a mesma coisa pra minha área. Comprei uma câmera. Depois da câmera... Nossa, meu... É que nem tatuagem. Faz uma luz. É um caminho sem volta. E aí comecei a investir. E nessa época eu já comecei a fazer um trabalho legalzinho, tipo assim, fazia um trabalho na escola, eu comecei a fazer um trabalho também assim pra igreja, a galera via, Guilherme, você faz trabalho profissional? E eu tipo, compra ideia. Eu ficava muito seguro, eu falava, não trabalho com isso e tal, porque você pensa, você ir fazer um trabalho e tipo, não dá conta do que o cliente espera e você se queima. E aí eu não fazia, fui pegando portfólio, fui pegando experiência, a hora que eu me senti preparado, eu falei, agora eu vou. E aí, desde então, Guilherme, você faz podcast? Faço. Daqui a pouco qualquer coisa que aparecer pra ele, faço, cara, não tem problema não. Faz programa de TV? Faço também, cara. Tá aí. Mas é a importância da gente confiar no potencial da gente, né? Porque, você é curioso. Você é um cara competitivo. Você é um cara que gosta de aprender. E, você vai juntando ingredientes numa panela ali, que é boa, né? Sou um cara competitivo, sou curioso, gosto de aprender. Cara, eu acho que ele fez o caminho certo, né? Porque assim, eu comecei a vender hambúrguer, comecei a fazer, a testar. Quando falavam pra mim, falavam assim, por que você não começa a vender? Eu falava, mano, eu também tinha essa coisa. Eu falei, não, primeiro que eu faço pra mim, eu faço aqui brincando e tal. Aí um belo dia que caiu essa ficha, eu falei, por que não? Só que aí eu comecei a levar a sério. Aí antes eu fazia só em casa, brincando. Se a maionese ficasse um padrão, beleza, se desse errado, tá tudo bem, fazia de novo e tal. Aí quando você vai profissionalizar outra coisa, né? Aí você fala, agora eu preciso de um padrão. Preciso criar um padrão de carne, preciso criar um padrão de maionese, um padrão de quais aí você precisa fazer um cardápio. Porque em casa você põe o que tiver, né? Vou fazer o que vai ter hoje? Vai ter bacon, vai ter uva, vai ter alface. Beleza. Não tem cebola roxa, vai normal mesmo. Não tem cebola roxa, vai normal. Num restaurante, você tem que padronizar tudo. Então, uma coisa é legal de você começar, porque tem um momento que, você cru, você sair fazendo, você faz foto. Não é só porque você tem uma câmera que você sabe fazer. Se você já não teve aquele aprendizado ali de você, portfólio, treinar, porque, falam que tirar foto não é, cara, pode tirar foto, é uma arte, cara. Tanto que é considerado como arte, né? É artístico. Você tem que ter iluminação, você tem que ter composição, você tem que ter um enquadramento. Não é sair e clicar. Com a tecnologia ficou muito mais fácil. Muito mais fácil, Mas assim, quando se trata de profissional, aí você tem que saber as técnicas. Porque, por exemplo, eu não uso mais a câmera no profissional. Quando no manual, no automático. Tô ficando... No automático você não usa mais. da Via Varejo. Saí dela, mas não saí dela. Eu não uso mais a câmera no automático. Então, igual quando você vai fazer, igual quando você vai fazer filme. Bonitinho. Você não pode falar o que sair na câmera saiu. Sim. Tem cenas que precisa de mais brilho, tem cenas que precisa de menos brilho. Tem cenas que você precisa deixar tô partindo para um assunto mais técnico. Não, ótimo. O obturador mais tempo aberto. O obturador. Dependendo da velocidade que você deixa do obturador, sai o faixa da luz, né? Então tem tudo isso. Hoje eu não uso mais no automático, eu uso no manual. Com a tecnologia é fácil tirar foto, fazer vídeo, mas se você quiser compor o seu filme, a sua cena... Profissional mesmo, é outra história, aí né? você tem que saber as técnicas. Tem um vídeo do Porta dos Fundos que eu acho muito engraçado, velho. Só não consegui descrever, né? Mas assim, eles estão numa reunião onde eles estão no corte de custos, chama corte de custo, corte de gasto, uma coisa assim, Porta dos Fundos. E é um cara do financeiro, ele vem com o caderninho assim. Então, cara, porque eu tô pensando aqui que a gente vai ter que fazer uns cortes aí na produtora, né? Aí o cara fala assim, não, mas como assim, cara? Porque tá tudo muito redondinho então, cara. Porque, por exemplo, né? Veja aqui, ó, continuista. O que um continuista faz? É verdade, né? Vamos... E é um diálogo, né? A câmera tá nele e aqui. Aí o cara tá de boné vermelho. E aí ele fala assim, mas o que o continuista faz? É verdade, né? Vamos cortar o continuista. Aí corta o continuista. A hora que volta o cara tá de boné verde.
que é o continuista, né? Tipo, é o cara que presta atenção na continuação. Aí ele fala assim, ó, também aqui, ó, figurino, cara. Figurino pode cortar. Besteira. Aí a hora que volta no cara, o cara já tá com uma roupa tudo ferrada. Ó, isso aqui também, ó, iluminação, tá, a hora não, vamos cortar. Aí já muda totalmente a coisa, né? Aí fala, isso aqui, ó, decoração, aí, né, que faz a composição do ambiente. Cara, é muito legal, porque é técnica, cara, é uma arte, né? O que traz de moral da história isso daí, o barato sai caro. Você não tem um continuista? Exatamente. Vai te custar caro montar o Você tá fazendo um vídeo, pô, que... E tem uns canais do YouTube que eles são... tem pessoas que são especializadas em achar erro de continuidade em filmes, né? Porque às vezes o cara tá ali, você tá numa cena, o cara tá fumando um cigarro. Aí é uma cena de diálogo. Aí o cara tá fumando um cigarro, aí o cigarro tá inteiro. Aí volta pra você. Aí a hora que volta um cara, o cigarro tá na bituca. Aí volta pro cara. Aí a hora que volta, o cigarro tá inteiro de novo. Fala, pô, é impossível acontecer isso num diálogo, né? Não, mas assim, às vezes é detalhe. Às vezes é um relógio que tá na parede lá que compõe o ambiente. Que faz 5 minutos, mas passou 3 horas no relógio. Então, às vezes tá uma conversa que parece uma conversa simultânea, só que uma hora tá 3h20 da tarde, outra hora tá 6h40. Exatamente. Sabe? Né? Então, mas o que eu acho legal, né, do que o Gui tá falando, que você está falando, Luiz, é que quando a gente fala de profissional, um serviço profissional, é porque está embutido ali toda uma competência, um estudo, que vai muito além daquilo que é básico, né? Então, uma hamburgueria profissional. Quando você abre, que nem hoje a Love Burger, a pessoa vem aqui pensando na melhor experiência possível. Sim, não então, é para comer o hambúrguer só, né? E é o grau de exigência. Então, por exemplo, qual é o meu grau de exigência com o trailer do Tião da Esquina? Nenhum. Que vai estar lá de madrugada, na hora que eu estou voltando da balada ou do evento, morrendo de fome, qual que é o meu grau de exigência dele? Cara, só quero matar a fome. Cara, se eu chegar lá e não tiver um banquinho, eu sento na calçada. Entendeu? Se o cara demorar um pouco, tá tudo bem. O cara tá trabalhando de madrugada, entendeu? Tá sozinho, tá cheio de gente que sai da balada. Cara, eu entendo, porque meu grau de exigência é menor, porque eu não vou esperar muito profissionalismo desse cara, porque ele tá se colocando num papel não amador, mas num papel não tão requintado. Sim. Mas quando eu profissionalizo, tem algumas coisas que você já não aceita. Sim. Né? E eu tava conversando isso com um cliente hoje. Tava no cliente hoje e falei assim, olha, quando você se torna referência, então você tem visibilidade e aí você ganha uma referência, uma relevância e uma referência. Cara, a tua régua foi muito lá em cima. Né? Porque daí as pessoas não vão esperar menos, né? Não querendo nos gabar. Mas o podcast, desde o primeiro episódio, tá muito bem gravadinho. Não, tá muito profissional. Né? Então o Guilherme foi lá, fez o estudo dele lá, pegou o conhecimento dele, transformou o podcast. Pô, é gostoso de acompanhar, uma boa fotografia, uma boa composição de imagem, fruto da competência do Guilherme. Sim. Só que ele mesmo criou uma régua para ele. Porque daí quem contrata porque viu o podcast, já se entregar algo menos que isso aqui, vai ser cobrado. Sim, com certeza. Né? É que nem quando alguém vem aqui e... vamos conhecer a hamburgueria lá, né? Pô, lanche diferenciado, sabor diferenciado e tal. Cara, subiu a régua. Então, a pessoa quando volta, ela já volta com uma outra expectativa. Né? E é importante, porque isso nos faz... Uma pessoa que é competitiva, ela não quer ser boa só de vez em quando. Entendeu? É o tempo todo. É o tempo todo. Então, toda vez que você vem gravar aqui, a gente estava no episódio passado, né? Falando com o Ale a respeito de a tocha, né? Sim. Então, quem gosta de ser bom, cara, quem gosta de ser bem avaliado, ele não aceita fazer meia boca, cara. Não aceita. Independente da onde essa pessoa tá. Eu achei legal que no episódio ele falou da história de José, né? Que foi escravo e tal. E eu vejo muito esse problema hoje, por exemplo, nas empresas, né? Aquelas pessoas que falam assim, mas eu não sou pago para isso. E, muitas vezes a oportunidade da pessoa tá lá. A oportunidade da pessoa de crescer de cargo, né? E de falar assim, eu leio muito um livro que eu gosto muito, sempre recomendei, que é um livro que chama A Lei do Triunfo, de Napoleão Hill. Ele fala assim, quando você tem que fazer mais do que você é pago para fazer. Porque logo você vai ser pago para fazer muito menos do que você está fazendo. Eu carrego isso comigo. É isso, a lei é essa. Só que tem gente que é
tão cabeça fechada que ela fala, não, me paga agora pra fazer, mas cara, olha a oportunidade que você está recebendo. Você está recebendo uma oportunidade para aprender algo a mais, que não é a sua função, mas a cabeça do cara pequena é o quê? Ah, não fui contratado para fazer isso. E aí o cara já fechou portas para ele mesmo, não para a empresa, porque a empresa vai chamar outro. A própria história de José, que o Ale compartilhou aqui. O cara tava na cadeia, mas ele não ficou... Ele era o melhor escravo. Ele não se limitou. Chamou a atenção de quem? Dos reis. Eu tô aqui preso, não vou fazer o meu propósito, cumprir o meu propósito, aquilo que eu fui chamado. Sim. Se ele tivesse pensado assim, ele não teria virado governador. Exato. E tem uma história, cara, muito legal, além dessa da Bíblia de José, que eu acho muito legal. Dentro desse livro, né, da Lei do Triunfo, ele conta a história de um cara que ele entrou como, tipo, office boy da empresa. E aí, ele percebia que dava horário, todo mundo ia embora. E o chefe ficava. E aí, ele ficava junto com o chefe. Então, ele ficava lá. Só que aí, o que você começa a ser chamado de? Puxa-saco. Puxa-saco. Aí você é o puxa-saco. Tudo bem pra ele, beleza, até aí tudo bem. E ele ficava lá. Porque aí, o chefe, quando precisava, só tinha ele. Então, ele aprendeu a chamar o nome do cara. Sei lá como ele chamava, sei lá, era um nome em inglês lá, Anthony, sei lá. Anthony. Aí o cara precisa de uma cópia. E aí, porque o cara ficava além do trabalho. E esse cara ficava junto com ele. Quando esse chefe precisou de um cara para chamar, para ser o cara braço direito dele, quem ele falou? Quem ele chamou? O Anthony. Sim. E aí, como perguntaram pro Anthony essa história, ele falou assim, cara, eu não fiz nada. Eu só fiz com que ele chamasse o meu nome. Ele aprendeu a chamar o meu nome e entendeu que eu estava sempre do lado dele. Mas isso daí, é algo também que a gente estava conversando antes das gravações de hoje. A gente tem que trabalhar esperando o melhor, mas preparado para o pior. Sim. Foi o caso da família. Às vezes com os amigos que eu tenho, a família que eu tenho, vou montar um negócio e vai estourar, porque eu tenho muito. Mas você tem que estar preparado. Igual no caso do Anthony, um exemplo que você deu. Ele estava lá, estava sempre presente e tal, persistente, mas se ele não chamasse, ele fez a parte dele. Sim. Se o chefe não chamasse ele para um negócio maior, ele fez a parte dele. E é bom a gente estar preparado para isso, porque o decorrer dessa jornada até aqui não foi só tipo, eu fui conhecendo um cliente, esse cliente me indicou para outro. Eu passei por uns clientes também que tipo não foram tão legais, vamos dizer assim. Mas a experiência. Portfólio. Exato. Né? Isso tudo Exato. É esses momentos ruins que nos amadurecem, né? A gente só aprende a porrada, na verdade. É a experiência, é a base. Na verdade, a porrada, como ela deixa cicatriz, deixa marca, ela faz com que você aprenda mais continuamente, né? Eu tava numa empresa hoje, né? E aí eles mostraram, tava tendo um treinamento lá, e eles mostraram um vídeo, né, de uma outra apresentação antes da minha. Eles mostraram um vídeo de uma cena de um filme do Richard Gere, não lembro agora o nome do filme. E era uma cena assim, o cara ele sabia que ele ia morrer em 6 meses. Tava com uma doença meio terminal. E ele estava numa negociação lá, e como ele queria deixar um bom caminho para os filhos, ele decidiu que aquela negociação ele tinha que fechar no maior índice possível e deixar ali garantido um bom cash para a família. E ele foi para cima. Daí ele conseguiu fechar o negócio no patamar até acima de mercado. E ainda conseguiu tirar do cara um contrato de 5 anos para garantir o emprego dos filhos. Toda a cena de negociação, motivadora pra caramba pra equipe de vendas. Só que daí a hora que chegou na minha parte, eu falei assim, viu, tudo bem, a cena do filme é que tinha uma pessoa em estado terminal, que sabia que tinha só 6 meses de vida, e aí ela resolveu dar o melhor dela numa situação. Você sabe quando você vai viver? Não sabe, né? Não sabe. A gente fica guardando, cara. Você fica guardando energia, guardando a ideia, guardando o momento. Sabe o que isso resulta, cara? Sabe que eu vejo muita gente, cara, jovem, ou às vezes até um pouco mais idade, a pessoa que vive numa angústia, numa crise de ansiedade, que, cara, às vezes ela quer tantas coisas, cara, e ela não tem aquela coisa de sair e realizar aquilo. E aí o tempo vai passando, cara, e quanto mais o tempo vai passando, mais essas coisas vão acumulando, e a gente às vezes vai ficando doente, né, cara, porque
A pior coisa que eu acho de uma vida de uma pessoa, cara, é a incerteza de algo. É você saber, é o tal da frase que a gente sempre fala aí, né? É melhor um vixe do que um em si. A gente viver naquela sombra de dúvidas de que se a gente não fez aquele negócio. Porque, meu, se você faz e deu errado, velho. Saiu da frente, beleza, eu tentei. Agora, se você não faz e vive com isso na vida inteira, puta, e se eu fizesse? Imagina só, sabe o que eu fiquei imaginando agora? Se o Guilherme tivesse falado não pra gente, a gente ia continuar procurando. Né? Até que a gente ia achar alguém que fizesse podcast pra gente, podia ficar pior, melhor, igual, a gente podia ter pagado mais barato, pagar mais caro, enfim. A gente não sabe o que seria o futuro. O que a gente sabe é que provavelmente a gente ia ter o podcast na mão. Ia acontecer. Provavelmente o que está acontecendo agora, essa gravação, esse 24º episódio, ia estar rodando. Mas o Guilherme, vendo o episódio, fala assim, puta, podia ser eu. Você poderia ter visto, vendo agora o podcast rodando, com uma outra pessoa fazendo, e você olhava assim, cara, esse podcast podia ser um portfólio podcast que meu. Exatamente. Tá arrependido. E ter que conviver com exatamente. É lógico, né? A gente não tem essa intenção de causar esse sentimento. E assim, nossa intenção é compartilhar, ser útil e fazer com que as pessoas gostem desse conteúdo, que seja útil aqui, primeiro em âmbito regional, depois, né? Enfim, que pode crescer. A gente nunca teve o objetivo de ser o melhor podcast, enfim, né? Tem um objetivo comercial nisso. Mas vamos supor que um belo dia isso aqui bombasse de tal forma que viralizasse e bastante gente quisesse estar aqui. Imagina o Guilherme lá. O Guilherme ia estar junto no projeto. Não, mas se ele tivesse negado. Puta vida. Entendeu? Se ele tivesse negado o projeto lá no início... E quantas pessoas não passam por isso, cara? Às vezes a oportunidade tá lá na cara, assim, ó. Não, porque não sei o que, Tem umas histórias ainda, umas histórias milionárias aí, né? O Shark Tank, pra quem assiste, né? Você assiste Shark Tank? Bem raramente. Mas você sabe o que é, né? É um tipo de empreendedores. O aprendiz na versão. Você chega lá, você tem um projeto, você apresenta esse projeto para alguns investidores, os caras de grana, e aí teve um Shark Tank na versão americana, né? Que eram alguns empresários lá dos Estados Unidos, inclusive um cara dono de um time de futebol, famoso, enfim. E aí esse cara, ele foi lá e ofereceram um produto de câmera, de interfone com câmera. E a galera, na época, né, a galera recusou, não tem nada a ver, isso aí, tal. Cara, esse cara explodiu de vender, cara, explodiu. Ele, logicamente, ele tá lá no Shark Tank, já deu uma mídia para ele, né? E aí ele fez os contatos certos, nenhum dos empreendedores quiseram ficar com ele fez o negócio acontecer sozinho e, cara, a empresa dele explodiu de ganhar dinheiro. E aí esses 4 lá ficaram chupando o dedo, falaram, puta, podia ter feito parte disso, né? E eu acho que para qualquer área, seja filmmaker, seja... hambúrguer, mentoria, treinamento, a gente tem que ter visão de futuro, assim, saber enxergar o negócio que vai dar certo. E acreditar. Por exemplo, aqui, cara, eu vejo potencial. Esse negócio pode estourar. Na hora que estourar, eu quero estar lá. Isso aí. Então, sempre até quando as pessoas me procuram para fazer algum trabalho, às vezes a pessoa me procura e não tem tanto dinheiro. Aí eu coloco na balança. Tipo, o que isso pode me proporcionar? Sim. Tipo, esse negócio pode explodir, eu posso estar lá. Sim. Então, então eu consigo fazer um desconto para essa pessoa, às vezes até fazer de graça, porque a hora que estourar, sim, eu sei que eu vou estar lá. E a questão da fidelidade, a oportunidade, da lealdade. Né? É oportunidade, porque às vezes você entra de sociedade em um negócio, né? Você fala, pô, tem um negócio aqui e tal. E às vezes a sociedade não requer o dinheiro, requer muitas vezes só a mão de obra. São vários capitais. Capital intelectual. É o capital físico. Não é só o dinheiro. Capital físico. Capital físico. A presença. Então, e assim, no negócio a gente precisa de tudo, porque a gente precisa de corpo, alma e espírito. Ó, foi bonito agora, hein? Corpo, alma e espírito. Agora, hein? Por que a gente precisa de corpo, alma e espírito? Cara, eu posso ter uma excelente ideia. Entendeu? Excelente ideia. Mas, cara, corpo pra fazer. Eu consigo operacionalizar para tornar realidade?
Às vezes eu preciso de alguém que tenha essa vivência para colocar a minha ideia em prática. Tudo bem, a ideia está em prática, mas será que eu tenho capital financeiro para fazer isso girar e aguentar o tranco de no início ter que trabalhar todo o mercado? Sim. Daí tem uma pessoa que tem o capital financeiro. Então são vários capitais. Tem várias formas de você alcançar aquilo que você quer, não é só, né, o ter a grana e tal. Às vezes a pessoa tem a vontade, eu falo assim, tem muitas pessoas com boas ideias no mundo, e muitas pessoas e pouco dinheiro, e muitas pessoas com muito dinheiro e poucas ideias. Você precisa só conectar uma com a outra. Pô, a pessoa não tem ideia nenhuma, mas tem dinheiro pra caramba. E você tem a pessoa que não tem dinheiro nenhum, mas tem uma puta de uma ideia. Pô, casou. Né? Então é a tal, não tem um nome isso daí, né? Ou você pede um empréstimo, ou você tem a equidade, né? Que você coloca a pessoa como parte de sociedade. Você vai, às vezes você tem 100% de nada, é melhor você ter 50% de algo, né? Que alguém vai financiar e vai colocar dinheiro ali, vai fazer parte da sociedade, do que você ter 100% de um negócio que... E quantos convidados não passaram aqui que falaram que começaram do nada? Acho que a maioria, né? Acho que não for todos, né? Cara, mas eu falo... Todos... Teve uma amiga minha, desculpa, uma amiga minha que chegou uma vez pra mim e falou assim, porque eu queria mudar de ramo, mudar de vida, mas não sei o que. Eu falei, mas o que tá te faltando? Porque eu tenho uma ideia boa, mas não entendi. Eu falei, eu empresto. Quanto você precisa? Porque daí tem um local. Não, eu posso ver. Comecei, sabe? Dá força. A pessoa sempre vai ter um... Porque você dá força, assim, faz isso. Qual que é o problema? Eu fui querer ajudar, falei assim, não, ela vai sair. E na verdade ela nunca quis. Na verdade a pessoa quer colocar pra fora que ela tem um desejo, muitas vezes por causa da sociedade, porque a sociedade não gosta de ver você parado. Você falou seu pai, né? Meu pai ele gosta de pôr a gente pra frente, faz alguma coisa. Então a sociedade, o mundo, não gosta de ver a gente parado. Você viu, mas tá... esse degrau faz parte do que da sua vida? Parece que a gente precisa enxergar pra onde a pessoa está indo. Então as pessoas precisam dar uma resposta para a sociedade. E muitas vezes a resposta é: quero abrir um negócio, quero fazer tal coisa, quero trocar de empresa, quero estudar. Só que é um monte de quero que não é quero. Tem que trocar esse quero por vou, né? Quero fazer, não. Vou fazer. Vou fazer. Ou esse quero ser verdadeiro. Porque assim, aquilo que eu devo ou que eu preciso fazer é pesado. Eu devo estudar. Puta, já começou errado. O devo estudar, você já vai sem prazer pra aula. Porque eu preciso estudar, porque senão eu vou perder o emprego. Você não vai aprender nada. Entendeu? Não, tanto que é comprovado, né? Quando a pessoa ela aprende mais, quando ela mesma vai atrás do estudo, do que ela ser obrigada a estudar. Não é porque assim, você pega lá, você entra às vezes na faculdade, muitas vezes os alunos entram na faculdade, por quê? Por conta do pai, por conta da família... E não porque ele quer, ele realmente quer, né? Muitas vezes a pessoa ela vai meio que na pressão. Agora, quando a pessoa realmente vai porque ela gosta, né? Porque eu lembro, você comentou o caso de você começou a fazer ciência da computação e eu iria fazer a mesma coisa. Mas qual era o meu pensamento, né? Eu falei, quando eu decidi fazer faculdade, eu falei, não, eu quero ser alguém melhor, tal, né, na vida, tal, sabe? E aí eu tinha um tio na época, né? Tinha não, ele ainda é vivo, né? Meu tio Sérgio, se ele estiver assistindo, um beijo. E ele trabalhava numa empresa, cara, de ciência da computação, ele é técnico de informática até hoje, formado e tal, muito bom no que faz, trabalhou a vida inteira com isso. Ele trabalhava numa multinacional, cara, que era uma empresa que era patrocinadora da Bu, né? Não, ela chamava Bu essa empresa, hoje não está mais no Brasil, mas ela era patrocinadora da Williams, na Fórmula 1. Os caras Multiple? Multiple? Não, era Bu só, era Bu, B-U-L-L. E era da Williams, a Williams era a Fórmula 1, cara. Então assim, era uma puta de uma empresa. Ele falou, cara, começa a estudar isso aí e eu te coloco lá de estagiário, né? Cara, a hora que eu comecei a ver o que era aquilo, velho, eu falei, mano, imagina, velho, eu não sei, cara. Eu sou comunicador, eu não nasci para escrever código fonte e algoritmo, eu não manjo nada disso. E aí quando eu fui fazer a inscrição na faculdade, tinha lá, eu vim para fazer análise de sistema. Aí eu vi publicidade e propaganda, velho. Nossa, meu olho brilhou. Eu falei, nossa, que da hora. Por quê? Porque desde a infância eu assistia propagandas da televisão e eu ficava pensando maravilhado, como que será que eles pensam para fazer esse tipo de
coisa. E assim, passava o programa na novela, a hora que passava os comerciais eu ficava assim, ó. E eu lembro disso de moleque. Me identificava sempre, mas nunca me ensinei fazer. E quando caiu na lista, né? E aí olha só como que a vida da gente né, cara? Caiu na coisa e falei assim, cara, não quero nem saber, vou fazer isso. Porque era o que eu gostava de fazer. Porque eu ia na faculdade com prazer. Eu ia fazer, quando a gente ia fazer os trabalhos, faculdade, tinha que criar marca, tinha que criar embalagem. Cara, a gente fazia aquilo, era da hora, era legal, sabe? Eu queria fazer o melhor. E olha só, né? Depois de um ano, depois de acho que 2 anos, meu tio saiu dessa empresa. E depois de um ano, eu consegui estágio na área de marketing, que era a área que eu sempre gostava de estudar. Então, assim, cara, né? Por um fator de se mexer, de querer uma melhor, fazer aquilo que gosta. E, cara, as oportunidades, elas vão se encaixar. Elas vão cair no seu colo. Você precisa estar preparado, né? Porque o trem vai passar. Você vai embarcar ou não vai, né? O que eu vejo disso, que eu enxergo, é que nem tudo que é bom é pra gente. Tem coisas boas que são boas pra você. Isso. Por exemplo, programação. É muito bom. É muito bom. Dá um retorno do caramba. Mas é bom pra quem gosta. Pra quem gosta. Pra gente, o que é bom? Sim. O audiovisual. Pra gente é maravilhoso. Entendeu? E, cara, eu sempre uma explosão tá com vocês. E hoje eu vou levar pra casa essa frase da tocha. A hora que ele falou da tocha ali, pra quem não sabe, vou jogar na roda aqui agora, nos bastidores rola muito tapa na cara. E é só eu que levo tapa na cara. Hoje o Emerson me deu um tapa na cara. Ele falou... Tá até vermelho ali, se vê assim, ó. Eu sou agressivo, gente. 4 dedos aqui, ó. A hora que ele falou assim, não pode deixar a tocha apagar. Tem gente que dá certo, dá um pouco certo e deixa a tocha apagar. Deixa a tocha apagar. E eu falei, caraca, eu tô assim, meu. Porque eu tô vendo a oportunidade de crescer, eu tô vendo a oportunidade de ampliar o meu negócio, eu tô vendo a oportunidade na minha porta ali, na minha frente. E tipo, cara, é muita responsabilidade, eu não vou assumir. Tipo, do jeito que eu tô, tá bom. Exato. Não, mas assim, deixa eu aliviar um pouco o tapa na cara. Deixa eu fazer o carinha soprar agora. Né? Vou soprar. Mas não é soprar, mas eu acho que assim, se realmente estiver bom, beleza. Entendeu? Você pode estar melhor. Mas, se lá na frente, se tiver a chance de você se arrepender, testa o limite, cara. Testa o limite, porque o mais chato é um lema de vida, cara. O Vaca também, acho que compartilha da mesma coisa. Pô, a pior coisa pra mim é eu chegar num ponto e olhar pra trás e falar assim, será que não dava um pouquinho mais? Será que eu dei o meu melhor? Será que se eu tivesse aproveitado? Cara, eu não gosto de conviver com isso. Não gosto. Então, assim, eu escolhi um caminho, enquanto fizesse sentido e me fizesse sentir, eu vou seguir nele. Mas seguir nele com vontade, seguir nele a dedicação e testar o máximo possível. Né? Agora, que nem essa amiga que eu estava contando, na verdade ela só queria reclamar, ela só queria falar que ela gostaria de fazer, mas ela nunca, na verdade, ela quis fazer. Então, na verdade, eu quando resolvi o problema dela, eu era um problema para ela. Você dava solução. Eu só não quero a solução, eu só quero reclamar um pouco. Eu quero reclamar um pouco, eu quero falar que eu tive vontade, mas eu não quero ter que pagar o preço. E a gente tem o Ale falando, né? Porque, é legal o topo da pirâmide, cara. A gente não precisa se acostumar só com a base. Tá no topo é legal. Só que exige da gente. Mas se eu posso dar, por que não? Sim. Eu como uma pessoa assim que a vida toda estive na igreja, uma das coisas que muito me inspira são os heróis da fé. José, Davi, Daniel. E o que a gente aprende com eles é que nenhum deles foi considerado herói sem passar por uma dificuldade. É o que vocês já falaram em outros episódios aqui, que tempos difíceis criam pessoas fortes criam tempos fáceis que criam pessoas difíceis. Pessoas frágeis. Isso. Pessoas frágeis criam tempos difíceis. Exato. Então, tipo assim, se eu quero ser um herói, vamos substituir herói por alguém bem sucedido, por alguém que superou. Eu tenho que passar por uma dificuldade, eu tenho que enfrentar essas dificuldades e superar. E hoje eu me vejo numa fase que tá tudo muito fácil.
Então, eu tô bem, tipo, na etapa que eu tô. Tipo, é algo que eu gosto de fazer e é algo que eu não tô tendo que me sacrificar muito, mas eu poderia estar fazendo mais. Sim. Então, tudo aquilo que me tira da minha zona de conforto, por exemplo, um trabalhinho a mais, eu já fico tipo, nossa, eu já tô com bastante trabalho, pra que eu vou pegar esse? Eu poderia estar com uma visão mais bem lá na frente, e a cada episódio aqui a tocha tá dando uma apagada. Então, e assim, não é tão difícil acender uma fogueira, mas mantê-la acesa é complicado. Porque manter ela acesa precisa de cuidado, atenção, carinho. E isso que mantém uma fogueira acesa. E a fé, né? E de quanto em quanto tempo a gente vai lá e alimenta essa fogueira. Né? Então por isso que é importante, às vezes, né? Eu gosto muito de conversar com gente empreendedora, com gente pra frente, com gente que tem mais do que eu. Porque acho um grande problema da ambição, a ambição intelectual, a ambição de grana, é quando você convive com pessoas que estão abaixo de você. Pessoas que estão no nível abaixo de você, você vai, queira ou não, você vai olhar para ela e falar assim, poxa, tô bem, tô fazendo mais, tô ganhando mais do que elas, sei mais do que elas, a minha vida é melhor que ela, a minha saúde é melhor que ela. Cara, é o primeiro passo para a decadência. Porque não tem ninguém que te puxe. Te nivele pra cima, né? Ninguém que te puxe. Só te nivela pra baixo. E a gente precisa de alguém que você olhe, que você está na mesa e fala, cara, eu não sou mais esperto. Ou alguém que você olha assim, puta, dá pra conquistar mais. E é uma referência boa, é uma relevância boa. Gui, 1 hora de programa. Então, falamos muito pouco. Falamos, né? Já que estamos na reta final aí, você já conhece o roteiro. Então você já sabe que agora é a hora da mensagem para quem quer empreender, para quem quer sair um pouco da zona de conforto, por que ter o próprio negócio, por que ser empreendedor é bacana. Essa galera da sua idade principalmente, né? Porque é jovem, né? Não falando que os jovens, né? Tipo, sua idade, você é novo ainda, mas assim, quanto mais cedo, melhor, né? Então, manda a letra aí para essa galera. Bom, para vocês que são novos e pensam em empreender, eu super indico, eu super apoio, e todos aqueles que estão na minha volta, assim, e até no meio do audiovisual, Guilherme, eu tô querendo comprar uma câmera, qual câmera eu devo comprar, o que eu devo fazer, qual caminho eu devo seguir? Eu indico tudo, mas eu deixo bem claro que não vai ser fácil, tudo vai ser flores, que é só comprar uma câmera, tirar foto, fazer vídeo, e aí é só você fazer uma foto boa que você vai ter sucesso. Você vai passar por muita coisa ruim, por muita experiência ruim, por muita gente que vai te dar rasteira, por muita gente que vai se aproximar de você para sugar o que você tem, mas a gente tem que ver isso com bons olhos. A gente tem que ver isso com... Se a pessoa está sugando de você, é porque você tem algo para dar. E se a pessoa te passou uma rasteira, ou se a pessoa te fez algum mal, com certeza isso vai te deixar mais forte, melhor, para que na próxima situação que você passar por aquilo, você saiba como lidar. Então, o que eu tenho para dizer é isso. Você que é novo, você que está começando agora, vai sim. Ainda mais pra gente que é novo, a gente tem muito que aprender. E eu tô aprendendo. E eu tô aprendendo todo dia. E isso me deixa mais feliz. De estar caminhando e estar aprendendo. E tá sempre cercado de pessoas que são melhores que eu. É uma das coisas que eu acho que eu aprendi aqui no primeiro dia que eu participei do podcast, que se você é se você tá numa roda de 5 pessoas e você é a melhor delas, você tá na mesa errada. Então procura sempre estar em mesas de pessoas que sejam melhores que você, mas saiba de onde você veio e tenha humildade para saber ser o melhor da mesa também e dar bons conselhos. O que eu tenho para dizer é isso. Boa, Guilherme. Isso aí. Gente, Luiz, obrigado aí. Mais um programa, 14º. Guilherme, a gente agradece aí ter aceito o convite, dessa fogueira aí que a gente colocou você. Faz parte. Pegadinha do malandro. E galera, chegamos ao fim de mais um episódio aí do podcast De Pouco em Pouco. Podcast voltado ao empreendedorismo, mas não com a ótica, com o glamour de tudo deu certo. Aqui a gente gosta de contar e de saber as histórias antes de dar certo. Valeu, até a próxima. Valeu.